Um velho se escondeu no banheiro do avião, despejou água fervente na pia e em seguida colocou um pedaço de massa lá dentro. Assim que derreteu, ele moldou a massa em forma de pistola e a colocou em um molde. Depois de pressionar com força, uma arma falsa estava pronta. Em seguida, ele bateu na porta e entregou a um cúmplice. Logo todos ficaram aterrorizados e voltaram para seus assentos, com medo de irritar os sequestradores e perder suas vidas. No meio do pânico, apareceram mais 2 sequestradores em ambos os lados da cabine, obrigando todos a abaixar a cabeça, e assim que todos os passageiros foram controlados, um dos criminosos fez refém um policial a bordo. Eles queriam descobrir quem era o policial, e ele, vendo que não tinha escolha, teve que se revelar. Sob a ameaça dos sequestradores, o policial foi forçado a entregar sua arma, e um dos criminosos logo pegou um passageiro e mandou que ele amarrasse as mãos dele para trás. Mas de repente, um passageiro se levantou para reagir, mas infelizmente não era páreo para os criminosos e após uma breve luta, ele foi dominado no chão. Logo depois, os sequestradores obrigaram os passageiros a trocarem de assento, mandando todos os da classe executiva para a econômica. E depois de recolher todos os celulares, um deles fez refém uma comissária de bordo e foi até a cabine do piloto. Ele ameaçou o piloto, exigindo que mudasse a rota do voo para um aeroporto remoto e que liberasse um criminoso muito perigoso. Caso contrário, todos os passageiros pagariam com suas vidas. Diante da ameaça, o piloto não teve escolha a não ser mudar a direção do avião, e o que ninguém esperava era que havia um grupo de ladrões a bordo, e a comissária também era um membro da gangue. O alvo deles era um lote de diamantes que o ministro usava para lavagem de dinheiro, e como assistente do ministro, Jack rapidamente se dirigiu ao secretário, já que pretendia se unir a ele para roubar os diamantes, pois apenas o secretário sabia a senha para abrir a caixa. Logo após embarcarem, eles descobriram quem era a pessoa responsável pelo transporte dos diamantes, pois o vendedor havia estipulado que a pessoa transportadora não poderia comer ou beber, e com essa pista, a comissária identificou o responsável. No entanto, quando o plano estava prestes a ser concretizado, os terroristas apareceram e interromperam suas ações. Jack, um dos ladrões, fingiu estar sorrindo, e depois de obter a permissão dos terroristas, ele foi até a classe executiva e rapidamente abriu sua mala, descobrindo que havia uma caixa com senha dentro, e seu objetivo era roubar os diamantes. Quando questionado pelos sequestradores, Jack mentiu, dizendo que dentro estava um presente para sua mãe. Depois de levar uma surra, ele foi mandado de volta para a classe econômica, e seu plano de roubo foi interrompido. Quando o avião estava prestes a pousar, os bandidos voltaram à cabine para negociar com a equipe de terra, exigindo um helicóptero, ou então todos os passageiros seriam mortos. Enquanto negociavam, Jack rapidamente voltou à classe executiva, abriu a caixa com a senha e rapidamente pegou os diamantes, colocando o cartão dentro de um telefone falso que havia preparado. No entanto, quando tudo parecia ter dado certo, os homens notaram que o comportamento dele estava estranho e ordenaram que ele abrisse a bolsa para ver o que havia dentro, e Jack não teve escolha a não ser obedecer. Temendo que seu plano fosse descoberto, ele imediatamente começou a lutar com o bandido, e durante a briga, ele chutou os diamantes para longe, mas o barulho da luta chamou a atenção de outros 2 sequestradores. Nesse momento, o policial finalmente conseguiu se libertar, e aproveitando a distração dos homens, foi até a classe executiva. Ao pegar a arma que um deles havia deixado cair, todos finalmente soltaram um suspiro de alívio. No entanto, enquanto procurava por Jack no banheiro, o policial ficou horrorizado ao descobrir que ele estava preso com explosivos. O avião havia acabado de pousar no aeroporto, e a comissária abriu a porta da cabine, permitindo que todos os passageiros saíssem do avião e deixassem espaço suficiente para a equipe de explosivos. Para surpresa de todos, tudo não passava de um falso explosivo, e Jack finalmente conseguiu roubar o telefone com os diamantes. E assim que desceu do avião, ele entregou os diamantes ao secretário do ministro. No entanto, nesse momento, a polícia ficou alarmada ao perceber que não havia nenhum corpo a bordo, e os 2 sequestradores que o policial havia matado haviam desaparecido sem deixar vestígios. Ao ouvir essa notícia, o chefe da polícia percebeu que algo estava muito errado e ordenou o bloqueio do terminal, certo de que os bandidos estavam misturados entre os passageiros. O chefe da polícia chamou o policial a bordo para perguntar sobre a situação, mas todos ficaram surpresos ao descobrir que o policial era, na verdade, o homem que estava inconsciente. Isso deixou todos perplexos. Se aquele homem desmaiado era o verdadeiro policial, para onde tinha ido o falso policial? Nesse momento, o secretário do ministro percebeu que os diamantes que Jack havia roubado eram falsos. Jack ficou confuso, pois ele tinha trocado de telefone e, ao ver a situação, sua namorada foi consolá-lo. Após sua saída, o semblante de Nina se tornou estranho. No restaurante, ela ficou aterrorizada ao ver que seu namorado estava sendo incomodado por 2 homens fortes. Quando ele voltou, sem entender o que estava acontecendo, ela se aproximou e perguntou. Sob pressão, o homem revelou a razão. Ele havia contraído uma dívida de 10 bilhões de dólares devido à falência da empresa, e para que ele pagasse a dívida, os 2 homens o estavam forçando a roubar uma carga de diamantes.
Para não preocupar sua namorada, ele prometeu que isso não afetaria ninguém. Ao ouvir isso, ela finalmente conseguiu relaxar um pouco. Logo depois, ela engravidou. Mas no dia em que eles foram fazer o exame e se preparar para sair, os credores de Jack apareceram novamente. Eles atacaram Jack com raiva e, sem querer, chutaram a barriga de Nina, fazendo com que ela perdesse o bebê. Preocupada com a possibilidade de perder seu namorado no futuro, Nina decidiu ajudar os dois a roubar os diamantes no avião para quitar a dívida do namorado. No entanto, em uma ocasião inesperada, ela descobriu que ele estava se envolvendo com outra pessoa às suas costas. Ela finalmente percebeu que o interesse de seu namorado por ela era apenas para que ela o ajudasse a roubar os diamantes e, para se vingar, ela chamou seu primo, que fazia parte de uma família de ladrões. Após deixar a vida de crime, cada um seguiu com negócios. Mas, para dar uma lição em Jack, decidiram voltar à ativa. Nina reuniu seus companheiros e elaborou um plano no avião. O velho ficou responsável por fabricar armas falsas, enquanto Nina se encarregou de drogar o policial a bordo e permitir que seus companheiros roubassem sua arma verdadeira, garantindo assim o sucesso do roubo. Dessa forma, com o plano impecável de Nina, eles conseguiram roubar diamantes no valor de 1 bilhão sem esforço, e quando todos perceberam o que havia acontecido, ela já estava a bordo de um avião rumo a um país estrangeiro, encerrando assim a história.